Olá pessoal, professor Wilson, WFG Concursos novamente. Entramos agora, como havíamos prometido, acentuação gráfica, beleza? Então, olha só, assunto importantíssimo. Concurso sempre cobra acentuação gráfica. Então, essa é a questão certinha, tá? Bom, eu coloquei aqui, dê uma olhada. Sílaba tônica, vogal tônica. Importante, a gente se preocupa sempre com sílaba tônica, sílaba tônica, sílaba tônica. Só que tem um detalhe. Cada palavra tem apenas uma vogal tônica e isso vai fazer a diferença, importantíssimo na hora de avaliar. Eu tenho que me preocupar antes de qualquer coisa com a vogal tônica, para que eu veja então como é que funciona essa palavra. Vou mostrar aqui como é que isso funciona, o que eu quero dizer com esta preocupação. Eu vou colocar aqui uma frasezinha, tá? Dá uma olhada aqui. Viajei com... Eu não vou colocar acento, tá? Vou deixar aqui sem acento para a gente poder avaliar. Meus pais e conheci um país distante. Tá? Então, olha aqui, eu não coloquei acento, porque agora, para nós, o acento não importa. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Dêem uma olhada para esta palavra aqui e para esta palavrinha aqui. As duas são iguais, mesmas letras, na mesma ordem. P-A-I-S, P-A-I-S, certo? Mas elas são palavras diferentes. Há uma diferença aqui. Viajei com meus pais e conheci um país. Então, há uma diferença na pronúncia. Vejam que aqui é pais e a outra é país. Vejam que, neste caso, aqui, eu tenho um I intenso. A tonicidade da palavra está no I. Eu falei, há uma vogal tônica, uma única vogal tônica em uma palavra. Então, aqui é o I. E aqui? Os meus pais. Qual é? Isso aí, é o A. Pais. Ó, viajei com meus pais. Então, aqui, o A é a mais forte. Lembram que eu falei em relação ao A? O A é sempre vogal, nunca uma semivogal. Então, nesse caso, a gente já sabe que as duas são vogais. Uma coisa é ser vogal, outra coisa é ser a vogal tônica da palavra. Então, nesse caso, os meus pais, eu tenho o A que é vogal e é a vogal tônica da palavra. E o I vai ser a semi. Pais, pais. Pode ver que sai numa emissão. Então, aqui, de tonguinho ali, certo? Agora aqui, país. A tonicidade da palavra está no I. O A é sempre vogal. O I, como é tônico, é vogal também. Sempre que a vogal for tônica, ela vai ser vogal, nunca uma semi. Então, eu tenho aqui, beleza? Tranquilão. Bom, o que eu quero dizer com isso aqui e essa relação com a sílaba tônica? Muito bem. Dá uma olhada para aqui, para essa palavrinha aqui. País. O I é a vogal, certinho? A vogal tônica, tá? Então, aqui eu tenho vogal tônica, o is, sílaba tônica é o is. Afinal de contas, aquilo ali é um hiato, tá? E essa palavra tem acento, tá? Falei antes que eu não ia colocar, que era para não atrapalhar o nosso raciocínio, tá? Então, a vogal tônica é o i, vai formar um hiato aqui, e nós teremos a sílaba tônica, o is. E aqui, na palavra paz? A vogal tônica é o A. Sílaba tônica, portanto, é o pá, certo? Show de bola. Certo nada. Dá uma olhadinha aqui. O que eu tenho aqui? Eu não tenho um A tônico. E este não é uma semi? O que eu disse? Quando eu tenho uma semi não fica sozinha. Eu tenho aqui uma única sílaba. Então, nós temos aqui uma palavra monossilábica. A sílaba tônica é a palavra toda. Viram só a importância de primeiro distinguir a vogal tônica para poder avaliar isso?
Então, muito cuidado. Aqui, a sílaba tônica é a própria palavra. Aqui, país, eu tenho o hiato. Então, divide, sílaba tônica é o is. Ficou claro? Show de bola. Muito bem, gurizada. Olha aqui. Monossílabas tônicas. Bom, agora a gente vai entrar especificamente nas regras de acentuação. Cuidado. Aqui, regra de acentuação, regra mesmo, regra. Isso aqui é decoreba, tem que decorar. Não tem assim, na hora lá, quem sabe, vai baixar alguma coisa. Não baixa nada. Tá? Ou decorou. Sabe ou não sabe. Tá? Então, decora. Uma maneira legal de estudar é pegar uma listinha de palavras e justificar. Sabe aquela brincadeirinha lá do acentue e justifique? É aquilo ali. A palavra tal acentuada porque é uma paroxítona terminada em tal coisa, uma oxítona terminada em tal coisa. Manipula com a regra. É decoreba, tem que saber. Isso aqui é questão certa de concurso. Não rateia aí, não pisa na bola. Tá? Então, olha lá. Monossílabas. Serão acentuadas as palavras monossilábicas, desde que sejam tônicas, obviamente, tá? Tem que ser intensa, forte. Tá? Além disso, há terminações específicas. Só teremos monossílabas tônicas acentuadas se elas forem terminadas em O, E, A. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Vejam que eu coloquei um Szinho verdinho aqui. O que esse cara significa? Significa que o S não interfere em nada. Eu posso ter só ou sós. Fé, fezes, fez. É meio estranho, né? Paz. Certinho? Então, olha lá. Ó. Aqui, tanto faz com S, tanto faz com S. Não faz a diferença, não vai interferir. Certinho? Então, desde que sejam terminadas em qualquer uma dessas vogaizinhas aqui, nós teremos as monossílabas tônicas acentuadas. Tá? Agora, vejam que eu coloquei numa chavezinha o que. O que é monossílaba. Tá? Agora, vejam que aqui sem e aqui com. Ou seja, há monossílabas que podem ser átonas e há monossílabas que podem ser tônicas. A mesma palavra pode ser átona em uma situação e tônica em outra. Aí que está jogada. Como é que eu vou saber? Tem um bizu lógico aqui. Tá? Tem um macetezinho que vai te ajudar. Assim. Quando eu tenho, por exemplo, que é isso. Uma perguntinha. Ou assim, isso é o quê? Então, vejam que tem um que aqui, tem um que ali. Certinho? Aqui, duas monossílabas, terminadas em E. Só que uma é átona e a outra é tônica. Como é que eu vou saber? Pela pronúncia. Esse carinha aqui, o Ezinho daqui, ele se assemelha a um I. Eu posso dizer que é isso. Tanto que ele se junta aqui, que é isso. Certo? Então ele é átono. Que é isso. Agora, põe esse mesmo sonzinho deste que aqui. Vê se tu vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir. Isso é o que. Não tem sentido. Isso é o que. Aqui, Então ele é sempre tônico. Vai ter um acento. Qual é o bizu que eu falei? Qual é o macete? Facinho. Tá? Pá! Dá uma cabeçada na parede. Vê o que vai acontecer com a tua testa ali. Tá? Se der uma testada aqui, pimba, levanta um galo. Esse é o bizu, esse é o macete. Sempre que o E do que bater, isso no porquê vai valer também. Tá? Sempre que ele bater em um sinal de pontuação, não precisa ser só um ponto de interrogação. Tá? Um sinal de pontuação, ele vai ser tônico. Vai ser sempre E. Vai ter o acento. Ou seja, sempre que ele der a porrada ali, ele cria um galinho na cabeça. Facinho, show de bola. Nunca mais vai esquecer isso. Certo? Muito bem, gurizada. Aqui, átono. Aqui, tônico. Bateu cabeça, galinho na cabeça, acento. Tranquilo? Muito bem, queridos. Monossílabas, a partir do momento que divide, não se chama mais monossílaba, é óbvio, né? Tem mais de uma sílaba, não vai ser monossílaba. Mas esse negócio de monossílaba não é aquilo que se diz lá, monossílaba, dissílaba, trissílaba, não. Isso aí é a divisão silábica, quanto ao número de sílabas. Se utiliza a mesma palavra para fazer aqui as regrinhas, então, da acentuação. Tá? Então, a partir da divisão,
eu tenho uma outra nomenclatura. Eu vou ter aqui oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aí a jogada é outra. Muito bem, monossílabas e oxítonas são comadres. Ali todo mundo se entende, numa boa. Tá? Aí o que ela fez? Pegou emprestado aqui das monossílabas o EA, o Szinho de novo aqui, ó, olha ali, coisa mais amor, ó, aqui, ó, certo? Aqui, não interfere em nada. Como são comadres, emprestou no bolso, não empresta o marido, que daí dá problema. Mas de resto, aqui, tudo numa boa, tá? Só que tem um detalhe, ele usou a mesma aqui, e aqui usou o quê? O ens, ou seja, a oxítona aqui é mais metidinha besta, tem um en na história. Usou o mesmo OEA e usou mais o ens, ou seja, OEA, ens. Aí eu coloquei um exemplinho aqui para que vocês possam ver. Olha aqui, ó. Cipó ou cipós. Falei, o S não faz. Café. Cafézes. Cafés, tá? Tá ali, ó. Sofá. Sofás. Tá? E aí o ens. Certo? Aqui, ó. Exatamente a terminação determina a acentuação ou não. Oxítonas, não esqueçam. O que é uma oxítona? Ela tem o quê? A última sílaba tônica. Olha aí, coisa mais amor. Essa é a jogada. Tá? Então, quando eu tenho a última sílaba tônica, eu tenho uma oxítona. Ela só vai ser acentuada desde que seja terminada em uma dessas letrinhas aqui. Tranquilo? Regrinha básica, decoreba. Não te esquece disso. Tá? Depois as paroxítonas. A partir do momento em que divide, última sílaba tônica, oxítona, penúltima sílaba tônica, aí eu vou ter a paroxítona, ó. Penúltima sílaba tônica. Pim, pom. Show de bola. Muito bem, queridos. Agora tem um detalhe. Assim como aqui havia essa amizade, show de bola, troca qualquer coisa, menos o marido, aquilo que eu falei, tá? Entre elas ali, tranquilinho. Entre oxítonas e paroxítonas, o caso é de morte. Ali não tem conversa. O que há nas oxítonas não vai haver nas paroxítonas e vice-versa, é óbvio, né? Então, o que tem aqui não pode ter aqui. Aqui é caso de morte. Não tem papo entre elas, tá? Mas como as paroxítonas são muito danadinhas, quiseram provocar aqui as oxítonas, dêem uma olhadinha. Olha aqui, ó. Aqui são as terminações, ó. Paroxítonas terminadas em L, em I, em N, em U, e aqui a gente viu que um Szinho, ó, como eu falei lá, não interfere, aqui também não interfere, R, X, O, aqui está a provocação, tá? Da qual eu falei. Oxítona olhou, esse Azinho aí não pode. Aí a paroxítona disse, não é A, isso aqui é A, cala essa tua boca, é A. Não, mas para aí, tem um O. Não é O, é ão. O que tem aqui, não tem aqui. Aqui é A e ão. Aqui é A e O. Certo? Aqui, A e O. Tranquilinho? Muito bem, queridos. Depois, uns, PS e o ditongo. Aqui é um ditongo, o ão é um ditongo, né? Essa palavra feia, ali no chão, é só um bizu, só um macete para lembrar. Na hora da prova, vai lá num cantinho da prova, faz o teu esqueminha já. Monossílabas, OEA, oxítonas, OEA em ens, paroxítonas, ali no chão, coloca ali, ó, ali no chão, coloca uns, PS, ditongo, então esquematiza ali para ti, tá pronto, não, na hora da prova tu não vai ter que pensar, meu Deus, e agora qual é a regra, esqueci, fiquei nervoso. Não, já está colocado lá, se tem questão, normalmente tem, já está pronto. Se não tem, não vai perder nada, tá? Muito bem, queridos, olha lá, ó. Fácil, tá aqui, ó, fácil. Aqui, uma paroxítona, terminada em L, acento. Táxi, táxis. Aqui.
hífen. Voltaremos a esta palavra agora em seguidinho, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Hífen, paroxítona terminada em N. Está aqui o N, acento. Bônus, está aqui em us. Mártir, em R. Tórax, em X. Imã, em A. Está aqui o carinho, ó. A. Órgão, em ão. Álbum, em álbuns, uns. Fórceps, PS. Bíceps. E espécie. Aqui o ditongo. Ah, aquele ali também é ditongo. Ah, mas lá em ão é aqui é ditongo? Não, os dois são ditongos. Aqui é só para ajudar, né, a fazer a palavrinha. Só um macetezinho, bizu, tá? Mas é ditongo igual. Tranquilo aqui? Show de bola, tá? E proparoxítonas, mais difícil. Essa aqui tem que manter, faz uma cola na mão, né? Proparoxítonas, todas são acentuadas. Lâmpada, pântano, por exemplo. Então, o que eu tenho? A antepenúltima sílaba tônica. Antepenúltima, ó, sílaba tônica. Olha aí, coisa mais amor. Muito bem, show de bola. Tranquilo aqui? Bom, vamos voltar. Eu falei para vocês que falaríamos dessa palavrinha aqui. Tá? Principalmente esta palavrinha. O que tem de importante em relação a essa palavra? Pois é, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu apagar deste lado, ó, para a gente poder comentar. Né? Bom, a palavra hífen, vou colocar grandinho aqui, ó, tem acento, por quê? Porque ela é uma paroxítona terminada em N, certinho? Passa para o plural. Qual é o plural? Isso aí. Hífens. Certo? Muito bem. Só que agora tem um detalhe. Olha aqui, ó. Hífen, paroxítona terminada em N. Hífens, ela continua sendo uma paroxítona. Isso não muda. Tá? Ó. Só que, quando pluralizou, o que aconteceu com a terminação? Apareceu um ENS. Quais são as palavras acentuadas terminadas em ENS? Quais são? Oxítonas, exatamente. Então, o que aconteceu aqui? Isso aqui é uma regra. Alguém inventou, alguém criou. Então, houve um choque. Como ali o caso é de morte, o que aconteceu? A palavra perde o acento. Só isso. É uma regra. Perde o acento. Hífen tem acento, hífens perde o acento. Pólen tem acento, pólens perde o acento. Vai dar exatamente a mesma relação aqui, ó. Pólen, ó, e aí pólens perde o acento porque temos NS. Agora, cuidado, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, próton, ó, próton. Por que tem acento? Paroxítona terminada em N. Passa para o plural. Prótons. E aí, vai perder o acento como aconteceu com as de cima? Claro que não. Por que não? Simples. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos um ENS. Aqui eu tenho ONS. Chocou com alguma regra aqui? Não, aqui não chocou com regra nenhuma. Então, continua com acento. A nossa diferença vai se dar aqui, quando é ENS. Tranquilão? Show de bola? Muito bem, queridos. Aqui era o mais importante com relação à acentuação gráfica dessa primeira parte. Agora tem um detalhe. Este detalhe é importante. Como eu falei, regra é regra, decoreba. Tá? Existem duas outras regrinhas que se sobrepõem a tudo isso aqui. Ou seja, não basta olhar se ela é uma paroxítona, oxítona, seja lá o que for ali, naquela palavrinha, vou olhar, não, é uma paroxítona, terminada tal coisa, não tem acento. Não, eu tenho mais duas regrinhas importantes aqui que devem ser observadas. Regra do hiato, ou regra do I do U tônico, e regra do ditongo aberto tônico. Então, são mais duas regrinhas que devem ser observadas. Tá? Então, olha aqui, ó. Vai ver como é facinho, facinho.
Mas tem que saber, tá? Vou colocar aqui. Regra, ó, regra do hiato, bonitinho, tá? 4 itens devem ser observados aqui, só, mas eu tenho que observar os 4. Ou seja, para a regra do hiato, ela não é uma regra para avaliar se é um hiato ou não, é uma regra para avaliar se o hiato vai ser acentuado ou não. Tá, cuidado. Eu tenho que ter um I ou um U neste hiato. Certinho? Olha aqui, ó. Tem que ser um I ou um U no hiato. Outro item. Este I ou este U tem que ser necessariamente tônico. É óbvio, né? Não vou acentuar uma vogal que não é tônica. Certo? Tem que formar sílaba sozinho. Ou no máximo com S. Ou com S, fazendo is ou us. Ops. Ou us. Certo? E o último é sem o NH posterior. É regra. É regrinha. Então eu tenho que avaliar todos esses itens e é isso aqui que vai me dizer se este hiato vai ser ou não acentuado. Tranquilo aqui? Muito bem. Então vamos ver um exemplo. Pega, por exemplo, a palavra egoísta. Egoísta. Tá? Qual é a vogal tônica? Vamos voltar lá para aquele iniciozinho. Uma vogal só é tônica em uma palavra. Eu tenho 4 vogais aqui. Qual delas é? Qual? Isso aí, egoísta. Como é que eu descubro qual é a vogal tônica? Dá uma espichadinha na vogal. Se tu desconfigurares a palavra, opa, não é ali. Ah, por exemplo, cadeira. Cadeira. Opa, outro detalhe importante. Fala na velocidade normal da palavra. Se tu falares pausado, cadeira, egoísta, todas elas ficam iguais. Eu não consigo distinguir qual delas é a tônica. Então tem que falar na velocidade normal e intensificar, na verdade, não falar mais alto, mas apenas dar uma espichadinha. Cadeira, 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 cadeira. Ó, show de bola, cadeira. Qualquer uma das outras desconfigura a palavra. Então não é aquela ali. Egoísta, egoísta, egoísta. Aí então eu consigo ver que é o I, a vogal tônica. O que vai acontecer aqui? Olha só. Egoísta, não, goi. Vejam, 2 emissões. Lembra que eu falei? Eu tenho que entender direitinho o que é esse encontro vocálico, como distingui-lo, para que eu possa depois avaliar isso aí lá na acentuação gráfica. Depois a gente vai ver a necessidade disso aí também na ortografia. Tá? Então olha lá, egoísta. Então aqui é a vogal tônica, aqui a sílaba tônica. Oxítona, paroxítona. Paroxítona terminada em A, tem acento? Ops, claro que não, lembram? Oxítonas e paroxítonas são inimigas. Tem o A na paroxítona, não o A. Então o que vai acontecer aqui? Uma paroxítona terminada em A não tem acento. Então não tem acento. Ah, aí é que tá jogada. Dá uma olhada para cá. O que eu tenho aqui? Ah, eu tenho um hiato. Olha aí, coisa mais amor. Dá uma olhadinha para esse cara aqui. Ó, se eu tenho hiato, eu vou ter que olhar essa regrinha. Olha aqui, tem que ter um I ou um U. Tem I. Tem que ser tônico. Pimba. Tem que formar a sílaba sozinho ou com S. Pimba de novo. Sem NH depois. Pim. Pom. O que nós vamos fazer? Ó. K no egoísta. Certo? Por quê? O que vai justificar esta acentuação? Regra do hiato. Embora ela seja uma paroxítona, isso não vai mudar, terminada em A, né? Pela regra das paroxítonas não teria acento, nós temos aqui a regra do hiato que deu conta desta acentuação. Certinho? Show de bola. Né? Olha lá, vamos pegar a viúva aqui então. Ó, viúva. Ó, mesma historinha. Viúva, não é viúva, é viúva. Viúva, é no U. Ah, muito bem. E aí eu vou ver que são 2 emissões, separa também.
Olha ali, show de bola, tudo separadinho. Muito bem. Eu tenho uma paroxítona terminada em A, de novo, a mesma brincadeirinha da de cima, não tem acento não. Ah, mas, novamente, percebemos a presença de um hiato. Olha aqui, se tem hiato eu vou ter que avaliar. I ou U? Tem que ser tônico, tem que formar a sílaba sozinho, sem NH depois. Ah, show de bola, ó, crana viúva. Aí, ó. Certinho? Facinho, né? Decoreba, não esquece. Tá? Muito bem. Agora, dá uma olhadinha se nós tivéssemos a palavra... Aqui, vou colocar aqui embaixo. Olha aqui, ó. Rainha. Olha lá, ó. Rainha, não. Rainha. O é o I que é tônico, certo? O A é sempre vogal, o I é tônico, é a vogal, portanto... Divisão. Opa. O Izinho aqui, o NH, olha ali, coisa mais amor. Tá aqui, ó. Então o que nós temos? Tem que ter um I ou U. Tem I. Tem que ser tônico. Fechou. Tem que formar a sílaba sozinho. Fechou. Pim, pom. Olha o que apareceu. Um NH. É regra. Não vai acento. Acabou. Tranquilo aqui? Muito bem. Show de bola. Tá? Só para terminar essa parte aqui, então, do hiato, vamos falar dessa palavrinha aqui, ó. É ruim, hein? Não, a pronúncia, de acordo com a norma culta, que é a norminha que determina, é ruim, ruim. A vogal tônica é o I. Ruim, duas emissões, não é monossílaba, não. Ah, ruim. Ela é uma palavra... oxítona, duas sílabas. A partir da divisão, muda a classificação com relação à sílaba tônica. E a tonicidade está aqui, no I. Então, o que nós temos aqui? Uma oxítona terminada em M, não tem acento. Tá? Aí vamos dar uma olhada. I. Tem I. Tem que ser tônico, é tônico. Tem que formar a sílaba sozinho, ou no máximo com S, tem um M. Não tem acento. Certinho? Muito bem, show de bola. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada para essa palavra. Itajaí. Itajaí, Itajai, Itajaí. Opa, temos tonicidade neste I. O A é sempre vogal, o I é tônico, portanto vogal. O que vai acontecer aqui? Divisão. I, ops, I, tá, já, I. Olha aqui. Oxítona terminada em I tem acento? Procura aí na memória. Vai lá. Oxítonas, O, E, A, nhen, nas oxítonas. Não. Uma oxítona terminada em I não tem acento. Mas, olha o que eu tenho aqui. Um hiato. Oh! Ah? Então o que vai acontecer? Tem que ter um I ou um U. Aham! Tem que ser tônico. Aham! Tem que formar a sílaba sozinho. Aham! Sem NH depois. Acra. Itajaí. Feito! Show de bola! Não erra mais. Isso aqui é muito fácil. Certinho? E agora a última parte aqui. Dessa nossa necessidade de conhecer as regrinhas, tá? Que a última regrinha, falei que havia duas aqui que se sobrepõem ao fato de ser uma oxítona e tudo mais, uma paroxítona, que é a chamada regra do ditongo aberto tônico. Aham! Muito fácil. Tem um bizu aqui. Um macetezinho show de bola. A regra é a seguinte. Dá uma olhada para mim aqui. Ó. Tá? A regra é a seguinte, ó. Entendeu? Encerrou? Posso passar para o próximo conteúdo? Já sabe tudo, né? Então tá, vamos lá. Próximo conteúdo. Brincadeirinha. Aqui, ó. De novo. O que é isso? Isso aqui é o verbo oiar. Eu oio, tu oia, nós oiemos. Aqui, ó. Eu
oiei. Esse é o bizu, esse é o macete. Eu, oi, ei. O que significa isso? Ditongo aberto. O aberto significa que ele é agudo. El, isso é só o bizu para lembrar, né? El, oi, ei. Detalhezinho importante, aquele Szinho de novo. Por quê? Porque o S não interfere. Nós temos um problema lá com o hífen, não pode esquecer aquele detalhe. Mas de resto, não interfere em nada, tá? Então pode ter o S, ou não ter o S, não vai fazer diferença aqui nenhuma. Certinho? Então, muito bem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, a palavra céu é uma palavra monossilábica. Isso aqui é um ditongo. Céu, ó, numa emissão só. Vogal, semivogal, ó, aberto. Então vai ter acento. Monossílabas terminadas em U são acentuadas? Não, mas eu tenho um ditongo aberto, acentuado. Certinho? Aqui, zóis. Olha lá, ó. Oxítona terminada em I tem acento? Não, mas eu tenho um ditongo aberto, oi. Acento nele. Certinho? E nós temos aqui anéis. Ó, mesma história. Oxítona terminada em I não tem acento, porém, temos aqui um ditongo aberto. Show de bola? Facinho, facinho. Certo? Bom, só mais um detalhezinho com relação a estas duas regrinhas. Depois da reforma ortográfica, houve uma alteração aqui. Tá? Então, por exemplo, a palavra feiura, ó, feiura, tinha acento, né? Que era classificada aqui como a regra do hiato, mas na verdade não é um hiato aqui, né? Porque nós temos, ó, vogal, semivogal, né? Ó. Então, entre uma vogal e uma semivogal não há hiato. Então não há mais esse acento aqui. Por quê? Porque isso aqui não é um hiato. Não tem justificativa para esse acento. Então perdeu o acento. Tá? E na regra do ditongo aberto, permaneceu a acentuação somente nas oxítonas e monossílabas. Ah, o que significa isso? Lembra? A palavra estreia tinha acento, ela era uma paroxítona. Ó. Hoje não tem mais. Tá? Estreia, ideia, ó. Joia, é o oi e o ei. Certo? Ó, paroxítonas aqui. Facinho de visualizar isso. Tranquilo? Muito bem, queridos. Encerramos aqui essa primeira parte. A aula que vem falaremos de acentos diferenciais, importantíssimo, que tem a ver com concordância verbal também. Então, não percam. Até a próxima.